Doutor, desculpa mais uma vez Opa, tomar o tempo precioso do isso, senhor. Eu me embananei aqui, estava no isso. carro. Então, para não perder mais tempo, doutor, eu gostaria de que o senhor falasse como é que o senhor chegou a esse sonho de ser promotor, os alunos, o que, que o senhor daria dica na preparação. Eles têm uma pessoa para se inspirar e o que, que o senhor gostaria de falar para eles? Vamos lá, então. Já está gravando? Tudo certo? Pode começar? Alô, Pode, alô? pode. Tranquilo. À vontade. Desculpe. Então, bom, falar um pouquinho da minha história, né? Eu não venho de família de grandes juristas, na verdade, quem foi a primeira pessoa que fez direito na minha família foi meu pai, e ele se formou nos anos 70 e se tornou delegado de polícia nos anos 70 e se aposentou em 1990. Né? E eu acompanhei, na verdade, isso. Ele foi sempre um exemplo para mim. E ele sempre teve muita admiração pelo Ministério Público e pelo Poder Judiciário, né? Sempre me falava lá dos casos dele. Então eu cresci ouvindo os casos de delegacia que ele contava para a gente no jantar, e isso me fez gostar do direito. Mas aí, no momento do vestibular, eu acabei me embananando, tal, não entrei no curso de Direito logo após o colegial, e 6 meses depois eu entrei em Administração Pública, lá na Getúlio Vargas, e acabei do ano de 1991 até 96 cursando, final de 95, cursando Administração, e ao final, quando eu estava me formando em Administração, eu cheguei à conclusão de que eu queria mesmo era fazer Direito. E aí, no final do ano de 95, me inscrevi para o vestibular, entrei em Direito na USP em 96 e fui o primeiro da família que fui fazer a Universidade de São Paulo. Entrei um pouco mais velho, eu já tinha 23 anos quando eu comecei a cursar Direito, e então eu já entrei bem focado, na verdade, porque eu pensava já em concurso, e em princípio magistratura e o Ministério Público, as duas carreiras que me encantavam. E ao longo da faculdade, uma coisa que eu procurei fazer e que me ajudou muito, até para perder o medo do exame oral, era sempre que tinha provas de exame oral da magistratura e do Ministério Público, ele tirava um tempo para ir assistir pelo menos uma vez em cada um desses concursos, e ao longo dos 5 anos da faculdade eu fiz, desde o primeiro ano. E então tinha toda aquela solenidade, ia lá no Fórum João Mendes, no 25º andar, ver os candidatos a juiz prestando. Na época, o Ministério Público ficava na Líbero Badaró, não era ainda na Riachuelo, né? Eu ia lá no prédio da Líbero Badaró, eu vi inclusive um dos examinadores era o professor Bedak, que era procurador de justiça na época, e depois ele foi pelo 5º Constitucional para desembargador. Né? Aliás, ele foi juiz do TAC, do primeiro Tribunal de Alçada Civil, e depois se promoveu para desembargador. Na época tinha esse tal desse Tribunal de Alçada, né? Não existe mais. Não existe mais. E então eu tinha esses professores que me eram exemplo, então eu procurava sempre estar antenado também, mesmo durante a faculdade eu pegava umas provas de concurso e ia resolvendo, né, para ir pegando o jeitão da prova, sempre primeira fase, e respondia como quem responde um teste de revista, né, desses de revista, não era preocupado em ter nota para ir para a segunda fase no primeiro ano da faculdade de Direito. E isso também foram vários fatores que me auxiliaram no aspecto emocional, né? E fora que, sabendo, com o objetivo estabelecido, eu procurei fazer um bom curso, né? Me dedicava muito, estudava muito, participei de monitoria, entrei para grupo de monitoria, ajudava os professores, mais especificamente era na área de direito romano, que
que lá na Faculdade de Direito da USP era uma espécie de direito, preparação para o direito civil, né? Lembrando que na época o que estava em vigor era o Código Civil de 1916, e esse código ele era muito próximo do Digesto do Justiniano, né? Ele tinha muita coisa que tinha no Digesto, tinha no Código de 16, coisa que o Código de 2002 se afastou um pouco depois. E aí eu me formei no ano de 2000, e em 2000 eu fui convidado para fazer o doutorado direto, né, lá na Faculdade de Direito da USP. Meu orientador era o professor titular de Direito Romano, que eu era do grupo de Romano, que fazia monitoria. Então, no meu ano, eu fui meio que o candidato natural, né, porque eu era do meu ano o sobrevivente, por assim dizer. E na época nós não tínhamos ainda TCC, né? O TCC ele se tornou obrigatório depois, né? E eu, mesmo assim, eu tive uma bolsa de iniciação científica pelo CNPq na época, pelo PIBIC, e acabei fazendo na prática um TCC, mesmo sem ser obrigado, com esse meu orientador. Então eu acabei decidindo como surgiu essa oportunidade. Eu não, como eu disse, eu não sou filho de nenhum grande jurista, nem de professor da USP, nada. Eu fui o primeiro, número 1 que entrou na USP na minha família. E essa oportunidade de cursar o doutorado ainda direto, né? Eu falei, eu vou segurar um pouco os concursos e vou seguir o meu doutorado, né? E aí eu acabei fazendo o doutorado, acabei, durante o doutorado, indo viajar, com bolsa também, né, do governo, fiquei um ano fora. E no ano de 2003 eu voltei para o Brasil já com os créditos todos cumpridos, né? E comecei devagar e sempre, conciliando, na época eu já era casado, meu filho estava nascendo, meu filho mais velho, e eu acabei indo dar aula, assumi a coordenação de um curso em São Caetano do Sul em 2004, coordenação científica, da parte de assuntos científicos, e eu fui assim um candidato para a magistratura e Ministério Público um pouco atípico, porque eu era totalmente acadêmico, né? Eu era professor em tempo integral, eu não advogava, né? E já tinha OAB, né? Tirei a OAB no ano seguinte à minha formatura, em 2001, mas eu acabei optando por não advogar porque eu estava em tempo integral cuidando do meu doutoramento, né? Mas eu me mantive estudando devagar e sempre me atualizando. Nesse ínterim mudou o Código Civil, né? Entrou em vigor o Código de 2002, então tive que fazer todo um estudo, uma readaptação, né? Muito embora naqueles primeiros anos o Código Civil ele sofreu muitas alterações, houve muita mudança no final da década de 2000, sobretudo para cá, né? E na época ainda não tinha havido tantas mudanças, então ele ainda era, em certa medida, muito parecido com o Código de 16. E, embora o direito empresarial tivesse sido introduzido ali, em substituição ao antigo direito comercial, revogando quase totalmente o Código Comercial, né, de 1850, e então assim eu sempre me mantive muito ligado nas mudanças legislativas e tudo mais, até que no final de 2006 eu tive eu saí dessa faculdade, eu prestei o concurso 177, não, 176 da magistratura, e eu acertei 70% da prova, da primeira fase. Mas a nota de corte era 78. Então faltavam 8 pontos para eu chegar para a segunda fase. E eu acabei me organizando, tinha umas economias, minha esposa também trabalha, e a gente resolveu fazer um sprint final. E nesse ano de 2006 até 2007 eu fiquei sem trabalhar, né, sem emprego fixo, né, carteira sem nada, e eu era absurdamente disciplinado. Eu saía de casa, deixava meus 2 filhos na época, bebês ainda, na creche, ia para a biblioteca
eu ia para uma biblioteca que não era a biblioteca da faculdade, era da Faculdade de Medicina, lá da Unifesp, né? Que era perto de casa e não tinha o risco de eu encontrar ninguém. Então, assim, a minha organização foi no sentido de isolar qualquer fator que pudesse me distrair, né? Então, eu desligava o celular, ainda não era smartphone naquela época, mas tinha celular, tinha pai, mãe, irmã, sobrinho que queria falar comigo, qualquer, né? Não ficava estudando em casa porque tinha geladeira, televisão, YouTube já existia naquela época, né? E então eu me esforçava muito para não me distrair e não perder o foco, né? Porque afinal de contas eu estava dependendo da minha esposa naquele momento, né? E seria muito feio, né? Até como pessoa, como ser humano, eu não fazer jus a essa confiança que ela estava me dando. E a família toda olhando, né? Poxa, você não está trabalhando, o que você está fazendo do teu tempo, né? E graças a Deus, claro, né? Eu tinha já uma formação, o próprio estudo do direito romano para mim ajudou muito, né? Na verdade, foi uma sucessão de fatores que contribuíram e que me permitiram, quando fui prestar o concurso 177 da magistratura e o 85 do MP, eu conseguisse ir para a segunda fase dos dois concursos. Nesse período entre primeira e segunda fase, eu nunca tinha advogado, eu entrei para um cursinho preparatório, que eu costumo dizer que não era um cursinho comum, ele era uma consultoria, né? Porque ele não era presencial, ele não era com aula, ele mandava uns envelopes com o que eu tinha que estudar na semana, e ele tinha todas as matérias divididas semana a semana para que em um ano fosse possível fazer o estudo do edital em cima dos livros. Nada de apostila, nada de resumo. E, como eu falei, eu ficava na biblioteca das 9 da manhã, né, era a hora que eu deixava a criançada na escola, até as 17 horas, a hora que eles saíam. E com uma hora de almoço no meio, né? E esse período era estudo integral. Eu não tirava os olhos. Se eu estava cansado de ler o livro, eu ia para a lei. Se eu estava cansado da lei, eu voltava para o livro. Então não tinha conversa, né? Eu fui muito severo comigo e foi um ano de retiro mesmo, né? Aos finais de semana, como eu tinha filhos muito bebezinhos, era mais difícil eu conseguir me organizar para estudar. Mas só esse estudo compacto e durante a semana foi suficiente para eu conseguir subir esses 10 pontos, 8, 9, 10 pontos que eu precisava, a ponto de eu ir para a segunda fase nas duas provas. Na segunda fase, para mim, eu tive um pouco menos de dificuldade do que na primeira, porque por conta do doutorado, por conta da minha... Enfim, eu escrevia já artigos, já publicava na época, então eu não tinha muita dificuldade na parte escrita. A minha dificuldade maior sempre foi a primeira fase, que é aquela provinha de xizinho que você tem que fazer aquela pontuação. Então acabou que acabei indo para o exame oral, né? No exame oral teve uma preparação lá no nosso cursinho. O dono do cursinho, ele era procurador de justiça aposentado e ele era professor titular de processo penal lá na USP, né? Professor Scarance. E ele fazia uma vez por mês a aula, a gente ia lá para fazer simulação de exame oral, de segunda fase, de primeira fase. Mas o que eu achava mais legal lá é que, conforme a gente ia seguindo as fases, ele tinha esse acompanhamento de perto, né? E a gente fez simulação de prova oral, fez simulação de entrevista com a psicóloga. A psicóloga era a esposa, que fez papel de psicóloga, era a esposa do professor Scarance, a doutora Sueli, que não é psicóloga, ela é advogada. Mas ela, olha, a pior psicóloga, tudo que de pior poderia ser perguntado, ela fazia aquela entrevista com o psicólogo carrasco, né? De modo que quando eu fui para o psicólogo de verdade, eu falei, nossa, só isso? Facinho, né? Então, assim, a preparação foi bem legal. Eu acho que valeu muito a pena essas dicas, né? Então,
E acabou dando certo que eu fui aprovado nos 2 concursos, tanto para a magistratura como para o Ministério Público. E eu tive a honra de ter que optar entre essas 2 carreiras. Acabei optando pelo Ministério Público. Muita gente não se conformava, mas Jaime, você vai mandar, você vai determinar. Eu pensei comigo, eu mando, determino, o Tribunal reforma. O ministro do Supremo reforma. É um poder, claro, é uma situação aparentemente de maior poder, sim. Só que o Ministério Público, o que me encantava no Ministério Público era a possibilidade de correr atrás, fazer projeto, tentar mudar uma realidade. E esse é um perfil que eu sempre tive, e que se eu tivesse realmente preso num gabinete de magistrado, não podendo me aproximar muito das partes, porque tem que manter a equidistância, tem que ser imparcial. Tudo bem, eu me adaptaria, claro. Se eu tivesse só passado na magistratura, eu tenho certeza que eu conseguiria me adaptar e fazer o melhor trabalho possível. Mas a função do Ministério Público, do promotor de justiça, ela me encantava exatamente porque eu via nos meus professores que eram promotores de justiça pessoas que eram verdadeiros empreendedores da coisa pública, né? O Ministério Público, né, a nossa Constituição Federal, ele tem lá como suas incumbências, né, a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais e individuais indisponíveis, e isso é feito por meio aí do inquérito civil, das ações civis públicas, né? Então a gente acaba tendo um perfil realmente de abraçar causas, né? Então, por exemplo, a questão da inclusão, da educação inclusiva, né? Das crianças que têm algum tipo de deficiência, colocá-las na escola não colocá-las mais em escola especial, com apoio, né? Você lutar por essas crianças, né? A questão do idoso também, você zelar pela questão do idoso e se aproximar das instituições de longa permanência, né? Dos conselhos municipais de idoso, ter contato com a população, o atendimento ao público também, que é algo que é bem forte em termos de Ministério Público. E esse contato com o público permite a gente realmente ter elementos para fazer um trabalho de mudança da sociedade. E eu me realizo muito, né? E era o perfil, e graças a Deus eu acho que eu não errei na minha escolha, embora eu não determine, eu não prenda, eu não solte, né? Isso, claro, cada um tem a sua vocação, né? Quem se sente feliz em poder fazer isso, ótimo. Acho que a magistratura é uma carreira maravilhosa, linda, mas o Jaime, o perfil dele não era de juiz. Talvez eu fosse um juiz frustrado, né? Se eu não pudesse me aproximar da sociedade civil e tentar mudar uma realidade. Eu conheço alguns juízes que são assim, né, que tentam mudar uma realidade e tal, mas por vezes acaba ficando esquisito, né? Porque depois, como é que ele vai decidir uma causa se o juiz se aproxima muito de um prefeito, por exemplo, né, para fazer projeto e tudo mais, como é que ele vai jogar uma ação de improbidade contra esse prefeito de uma forma isenta, de uma forma imparcial, né? E diferente de um promotor de saúde pública, que é o meu caso, eu não tenho atribuição na área de patrimônio público. Então, não sou eu que processo o prefeito se ele cometer improbidade administrativa. Mas eu cuido que o município preste o melhor serviço de saúde pública possível, melhor assistência social possível. Eu acabo tendo muito contato com as secretárias, né? E muitas vezes a gente resolve os problemas, né? Salva a vida de uma pessoa com um telefonema, não precisa só o ofício. Então, essa é um lado do Ministério Público que me encanta aqui, né? A gente agora, em Pindamonhangaba, por exemplo, a gente está conseguindo trazer o centro de referência de atendimento à vítima, né?
O pessoal fala tanto assim, porque se defende tanto os direitos humanos do réu. Quem é que cuida dos direitos humanos da vítima? É o Ministério Público, né? A Defensoria cuida daqueles que estão respondendo pela justiça e busca evitar que haja arbitrariedades por do Estado. Agora, em contrapartida, como tudo exige equilíbrio, o Ministério Público ele tem a incumbência de zelar pela vítima do crime, por exemplo, pela mulher que sofre violência doméstica, pela criança que sofre algum tipo de abuso, de maus tratos. Então, os promotores da infância, os promotores especializados em violência doméstica, o promotor da saúde pública, que vai cuidar do idoso, do deficiente. Então, ele tem que ser aquele cara que vai brigar por para que o município, para que o Estado, ele dê esse atendimento para a população. Então, é nesse sentido que a gente acaba se realizando, né? Hoje, a minha atividade docente ela está mais restrita, né? Eu dei aula até 2018 numa instituição aqui no Vale do Paraíba, acabei saindo e hoje eu estou assim realmente inserido em vários projetos dentro do Ministério Público e faço parte do Centro de Apoio da Procuradoria-Geral de Justiça que atende o idoso, né? E a nossa função no Centro de Apoio é atender todos os promotores do Estado de São Paulo que tiverem dúvidas de como agir, de como atuar. Então, acaba sendo uma espécie de função de docência dentro do Ministério Público em auxílio aos colegas que estão pegando casos assim que, meu Deus, né? E o que a gente faz? Então, assim, mas o que eu digo para vocês, né, para os alunos? Eu digo assim, eu tive uma boa educação, né? Tive um pai e uma mãe que me apoiaram muito na minha vida. Acabei casando um pouco mais tarde, casei com 27 anos de idade, o pessoal casa aí com 22, 23, eu já com 27, né? Quando eu estava me formando, me casei. Na época, eu era escrevente, técnico judiciário, acabei saindo do tribunal para fazer o meu doutorado, para pedir bolsa, virei bolsista e segui na área acadêmica, mas dei esse passo, né, um passo arriscado, deixar um emprego público para seguir a docência, né? E depois acabei voltando para a área pública pelo Ministério Público como promotor de justiça. E tudo o que fiz, na verdade, foi baseado em primeiro lugar, claro, muito estudo, né, muita leitura. O doutor, deu uma travadinha aqui. Passei no meu... Opa, Oi. opa, deu uma travadinha aqui, doutor, desculpa. Muito estudo. Passando no meu 6º concurso de ingresso, né? E para a magistratura e para o MP também, enfim, não foi assim, nunca fui um aluno brilhante, um aluno desses que, nossa, foi no primeiro e já entrou, né? Então a gente tem que, na verdade, ter confiança, procurar estudar, procurar dar o melhor de si e colocar, ter em mente que a gente estuda até passar e não para passar, né? Doutor, só para como os alunos vão assistir, esse aluno que está agora estudando, com aquela monte de pensamento, às vezes situação financeira, eu vou, não vou, como é que manter o foco que nem o senhor conseguiu de ficar, ó, eu vou fazer isso, às vezes até a família, você só está estudando, não está trabalhando, como se fosse... O que o senhor diria para esse aluno como uma fonte de inspiração? Assim, porque eles Eu querem digo o ver pessoas seguinte, que deram certo e que passaram porque eles, né, estão passando. acredite que você consiga. Eu acho que você tem que ter a resiliência, aquela força de vontade. Por mais que pessoas possam dizer que você não vai conseguir, que é muito difícil, não.
eu insisto, hoje quem olha, nossa, mas você tem todo esse monte de currículo. Eu tenho porque eu acreditei, porque, como eu falei, eu não sou filhinho de família de origem, nada, né? Meu pai foi o primeiro que fez, né? O meu avô era analfabeto, minha avó era analfabeta, os avós paternos, os maternos também. Minha mãe era professora primária e meu pai não sabe falar inglês, ele fez o curso de Direito, prestou concurso na década de 70, passou para delegado. E a mesma coisa, era em cima dos livros. Eu era muito pequeno quando ele passou no concurso para delegado, então mas conta meu pai que ele vivia estudando. E ele era escrivão de polícia na época, e os colegas dele riam dele, dizendo que você nunca vai passar para delegado. Eu estou aqui há 20 anos como escrivão e você, moleque, vai achar que vai virar delegado? E ele virou. Né? E simplesmente ignorando, fechando os ouvidos para as pessoas que dizem que você não vai conseguir. O que meu pai falava muito para mim, não conversa com os fracassados. Isso. Né? O fracassado, ele vai dizer para você que você não vai conseguir porque ele não conseguiu. Né? Procura conversar sempre com quem conseguiu chegar lá. Porque aquele que conseguiu chegar lá teve a mesma dificuldade que você está tendo, as mesmas questões, só que a diferença é que ele não se entregou e ele teve boas pessoas que fizeram as recomendações corretas. Então, procure se aproximar das pessoas positivas, das pessoas que te levam para cima, e é isso. Né? Não se entregue e não converse com pessoas que, de alguma forma, te levarem para baixo. Perfeito, doutor. Muito obrigado pela disponibilidade. Nossa, é uma grande honra conversar com o senhor. Eu tenho certeza que os alunos eu tenho certeza que o senhor vai inspirar muita pessoa a partir de agora, porque nesse momento que esse ânimo de injeção faz grande diferença. Doutor, muito obrigado mesmo. Boa noite. Fique com Deus. Obrigado. Fica com Deus também. Um grande abraço. Um abraço.